Olá pessoal, vamos então à nossa aula de número 2 do módulo 2. Recebi um aluno com deficiência. E agora? Ontem nós falamos um pouco sobre o acolhimento desse aluno, né? O quanto ele é primordial. Primeiro contato, ser um contato feliz e um contato seguro, um contato positivo. Tudo bem, acolhemos o aluno, né? Estabelecemos uma relação positiva. E aí? Qual o segundo passo? Eu fico só nisso? Eu preciso planejar um trabalho, eu preciso pensar estratégias, eu preciso traçar um caminho, né, para percorrer, um caminho pedagógico. E então, depois que eu acolho esse aluno, o segundo passo é verificar os documentos desse aluno na secretaria escolar. Nossa, Érica, eu vou ter que ir lá na secretaria olhar os documentos. Quais documentos olhar? Então, quando o aluno faz uma matrícula, ele deixa ali os documentos pessoais, né, dele e da família. Geralmente é assim. Se não é, a gente tem que começar a repensar o sistema de matrícula na escola, tá? Então ele deixa lá a certidão de nascimento, ele deixa a carteirinha de vacinação, deixa guias médicos, se ele se internou, se vacinas extras que também estão na carteirinha de vacinação, a alta da quando ele sai da maternidade. São documentos que contam um pouquinho dessa história neonatal ou até mesmo de gestação dessa criança, desse aluno. E é importante você conhecer, porque lá na carteirinha de vacinação vão estar lá o peso com o qual ele nasceu, vão estar as vacinas que ele tomou. Será que ele tomou as vacinas que a gente considera normais dentro do calendário de vacinação? Ou ele precisou tomar alguma outra vacina? Se precisou tomar, por que precisou tomar essa outra vacina? O que houve aí nessa trajetória de vida dele até chegar ali, até a gente conhecê-lo? Eu, hoje em dia, de tanto olhar documento médico, eu acabei já me familiarizando com alguns termos que aparecem nesses documentos e algumas vacinas. Mas no começo, quando eu não tinha familiaridade nenhuma, eu ia muito pro Google. Então eu pesquisava lá em sites médicos para que era aquela vacina. Eu sou mãe, então eu conheço quais foram as vacinas que a minha filha tomou num calendário regular. E conheço também algumas vacinas extras que a minha filha também tomou. Então eu sei para que elas servem. Mas quando é alguma coisa que não estava dentro da minha experiência pessoal, eu ia para a internet e pesquisava e anotava lá no meu caderninho. Esse é um primeiro passo do seu planejamento, né? Conhecer um pouquinho desse aluno através dos documentos dele. Primordial, porque quando você for fazer a entrevista com a família, você já tem o que até algumas coisas para perguntar, para tirar dúvidas. Esses documentos também podem explicar muito alguns comportamentos desse aluno. Então, a carteira de vacinação, ali estão as vacinas dessa criança, né, desse aluno. A alta médica, na alta médica ali, diz quais foram os procedimentos na hora do parto, se teve alguma intercorrência na hora desse parto. Tem os dados ali, meio que resumidamente, mas tem dessa gestação, se a mãe teve pressão alta, se a mãe teve alguma doença, né? Como que foi o momento do parto? Tem algumas informações ali muito relevantes que a gente precisa conhecer para entender um pouquinho do nosso aluno. Uma outra informação que também tem em documentos, né, quando a criança nasce, se ela ficou numa UTI, se ela precisou de estimulação ainda dentro da UTI, por que ela precisou? Se ela precisou tomar alguns remédios ainda lá na incubadora. Tudo isso influencia. O tempo que uma criança fica assim que nasce dentro de uma UTI desculpa, gente. Influencia o desenvolvimento motor desta criança. Então, faz parte do nosso trabalho.
né? Eu preciso saber um pouquinho desse histórico até para traçar um caminho. O que eu preciso estimular então primeiro? Por que ele anda dessa maneira? Por que essa dificuldade na fala? Talvez tenha uma explicação nesses documentos. Então você já começa a pensar o seu planejamento a partir deles. A certidão de nascimento muitas vezes te diz que, por exemplo, essa criança teve um irmão gêmeo. E essa família não te fala desse irmão gêmeo. Se ela não fala desse irmão gêmeo, o que aconteceu aí? Né? O que aconteceu nessa trajetória? Então eu já começo a entender um pouco. Quantas vezes, né, nós já tivemos alunos na nossa escola que estavam em investigação. A família não nos notificou, mas a gente, dentro da experiência, via que o desenvolvimento daquela criança tinha algo diferente. Então, as professoras regentes me notificavam enquanto sala de recursos. E a primeira coisa que eu ia fazer, eu até brincava, eu ia fazer minha investigação de FBI. Eu vou, né? Fazer a minha investigação de FBI. Eu vou direto para os documentos do aluno na secretaria. E lá, quantas respostas eu encontrei para a dificuldade motora desse aluno, para a dificuldade desse aluno se relacionar. E aí eu ia para a professora e falava assim, olha, aconteceu isso, isso e isso na gestação. Aconteceu isso, isso e isso na hora do nascimento. Essa criança tomou tais vacinas que são para determinadas questões. Aí eu explicava a professora, regente, né, da turma. Eu dizia, olha, ele precisou tomar um antibiótico fortíssimo que só é dado para adulto. Ele precisou tomar na UTI. Essa criança fez uma cirurgia cardíaca quando pequena. Né? As pessoas que já tiveram alunos que fizeram cirurgias cardíacas sabem que o pós-operatório é um pós-operatório muito delicado e que vai sim provar, não vou dizer vai sim porque a gente não pode afirmar nada nessa vida, mas a gente sabe que pode influenciar o desenvolvimento lá na frente, que algumas áreas precisarão ser mais estimuladas. Então eu não posso começar a traçar um planejamento de trabalho pedagógico com meu aluno se eu não compreender toda essa trajetória médica. E o que vai me dar de resposta? O documento. É importante que a escola tenha em sua secretaria esses documentos. Se não, você não tem esse hábito ainda, vamos criar. E não é só do aluno com deficiência. Acabei de dizer aqui de alunos que a gente, quando observa, vê alguma questão e a gente vai até a parte desse aluno e faz essa investigação preliminar. A partir dessa investigação preliminar, a gente conversa com a família. E se o aluno ele já chega para você com um laudo, você precisa olhar esses documentos para você entender da onde você vai partir. Para você entender o histórico desse aluno. Então, fundamental, carteira de vacinação, certidão de nascimento, a alta hospitalar, se ele tem ali documentos médicos de cirurgias, de internações, tudo isso é muito importante. E vai anotando lá no seu caderno de planejamento, no seu caderno de observação, como você chama, no seu diário, não sei como, cada professor chama de uma maneira, vai anotando. Quais foram as suas impressões? Essa vacina, fez essa cirurgia, tomou esse remédio, né? E ele tinha um irmão gêmeo. Onde está esse irmão gêmeo? Né? Isso tudo, gente, primeiro, já nos dá um guia para o trabalho. Segundo, nós já vamos com algumas perguntas para essa família quando a gente for para a entrevista com essa família. Né? Para a gente entender a história dessa criança, a história desse aluno. Analisar os documentos é imprescindível. E lá eu vou dar uma experiência, vou contar para vocês um pouco da experiência da escola na qual eu trabalho. Né? Antigamente, esses documentos eles eram analisados, eles eram elencados pelas professoras de apoio especializado ou pelas professoras especialistas.
Só que sim, secretaria, gente, é algo muito complicado de um monte de gente mexer em pasta de aluno. Quem trabalha em secretaria, quem já teve a oportunidade de estar dentro de uma secretaria escolar, sabe que ali é o coração burocrático, administrativo da escola. Muita gente mexendo em pasta pode começar a dar alguns problemas. Então, lá na nossa escola, a gente determinou que a professora de atendimento educacional especializado, professora de sala de recursos, é ela quem vai até essas pastas, porque aí é uma pessoa só. Ela verifica esses documentos, ela tira cópia desses documentos, depois ela passa para os professores e aí sim as pessoas começam a conversar sobre esses documentos. Primeiro, tem gente que não conhece alguns termos, então a gente precisa estudar esses termos, explicar o que eles significam, né? Segundo, se nós vamos traçar um trabalho pedagógico para esse aluno, não pode também ficar só com a professora de sala de recursos, né? O trabalho pedagógico para um aluno, ele não é traçado só por um professor, a gente já conversou sobre isso aí nas aulas anteriores. Mas é de responsabilidade dela na nossa escola que ela vá até lá, pegue, colha esses documentos para compartilhar os estudos deles com os demais profissionais. Porque a gente precisa entender que um trabalho dentro de uma instituição não pode atropelar o trabalho de outro setor de uma instituição. Tudo isso é primordial para um bom trabalho. Então, são questões, eu estou relatando aqui uma experiência do local onde eu trabalho, até como uma sugestão. Se você ainda não faz, um caminho para tentar fazer, que a gente lá viu que está dando mais certo. Se você já faz e está vendo conflitos entre setores, pode ser uma saída, né? Selecionar uma pessoa para fazer isso, mexer nas pastas, tirar a cópia, para que depois o grupo de professores que vão atuar com este aluno possa discutir esses documentos, tá? É importante que esses documentos estejam sempre à mão para consulta. Você vai ler vários documentos. Quem tem vários alunos vai ler vários documentos, né? Então, para você não confundir, é sempre bom estar à mão até para comparar. A questão da terapia, quando for conversar com os terapeutas, você ter esses documentos à mão. Então, muito importante a análise documental. Carteira de vacina, certidão de nascimento, alta hospitalar da mãe e os papéis de internação. Não se esqueçam, esse é um dos primeiros passos para o seu planejamento pedagógico, conhecer o histórico do seu aluno. Deixe suas dúvidas aí no comentário, se eu não conseguir ser muito clara, podem perguntar, podem discordar, podem trazer as experiências dos locais onde vocês trabalham. Estamos aqui para conversar, tá bom? Beijos!